Capítulo 17, Sede perfeitos. Parábola da semente, itens 5 e 6. Bom, vamos pensar. Para plantar uma semente, nós precisamos de um semeador e de um terreno, né? Então, nós vamos pensar em plantar. Vamos pensar no semeador, na semente e no terreno. Quem é o semeador? No caso, Jesus. O que é a semente? São os ensinamentos do Evangelho. E quem é o terreno? Somos nós. Então, antes de ler aqui o trechinho, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Então, vou ler e vou explicar cada situação. Então, no caso, Jesus usa 4 situações nessa parábola. Como são essas 4 situações? Então, ele divide em 4 partes as sementes que ele tem. Vale lembrar que Jesus usa sempre sementes boas e espalha semente sem distinção nenhuma a todos os tipos de terreno. Então, são 4 situações. Essas 4 situações têm 4 terrenos e esses 4 terrenos recebem uma parte da semente dos ensinamentos do Evangelho. Aí fica a pergunta: como cada pessoa, dependendo do terreno, cultiva sua semente? Vamos ver aqui o que ele diz na parábola. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábola, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Então, vou parar um pouquinho aqui para explicar essa parte. Então, eis a primeira parte. Quem representa essa primeira parte? Lembrando que a semente é boa e o semeador é Jesus. Mas existe um grupo de pessoas que tem um comportamento no longo do caminho da sua vida, buscam, recebem a semente, os ensinamentos do Evangelho, no entanto, não absorvem. É de forma muito superficial. Não internaliza aquilo na sua consciência e nem nas suas práticas diárias. Então, como esse ensinamento é muito superficial, os pássaros vêm e comem essa semente. Então, ela nem chega a dar frutos, nem a germinar, não dá tempo. É muito rápido. E esse pássaro representa exatamente o quê? Todas as influências negativas, os espíritos malignos, de acordo com o que está aqui no item 6, falando, né? E que não representa as pessoas de pouca fé, que não acreditam, de forma superficial, elas acabam sendo indiferentes e é tudo passageiro. Continuando, a segunda parte, né? Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Então, aqui nós vamos perceber que esse terreno até tem terra, mas tem muita pedra junto. Até brota essa semente. No entanto, elas não conseguem criar raízes. Então, aí nós vamos falar no grupo de pessoas que tem um comportamento de euforia, de entusiasmo, né? Que ficam deslumbradas com a palavra do Evangelho, com os ensinamentos do Evangelho, mas é por pura curiosidade, não tem aquele interesse genuíno, por
entusiasmo, acabam se entusiasmando. E no item 6 é bem dito, os espíritas, aqueles que se dizem espíritas, que procuram apenas os fenômenos de comunicação entre os espíritos, né, com os espíritos, mas por curiosidade. Assim que a curiosidade acaba, eles não acatam aquilo para eles deixam. Então, seria o sol queimando tudo isso, toda aquela vontade de entender, de aprender, mas é mais por curiosidade e logo acaba. E aí vem a terceira situação, que seria a terceira parte. Outra parte caiu entre espinheiros e estes crescendo as abafaram. Esses espinheiros, aqui nessa partezinha, que é bem explicado no item 6, né, que tem os desdobramentos dessas 4 situações, representa exatamente as ilusões do mundo, do século em que nós vivemos, do momento em que nós vivemos e toda a força do materialismo. Então, esse terreno, ele não está fértil, ele está preso às ilusões da matéria. E as pessoas que se iludem com a matéria, se apegam à matéria, elas não têm fé nos ensinamentos de Jesus. Elas não se apegam a isso. Então, elas acabam sucumbindo a isso, acabam caindo, porque não conseguem se sustentar. E aí vem, por último, a quarta situação, que é finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outra 30. Então, qual que seria essa parte? A parte menor dos homens de muita fé. Então, pessoas com muita fé, que a fé é inabalável, que se sustentam diante de todas as dificuldades da vida, com todos os desafios, as provações, as aflições que tenham durante o seu processo encarnatório, durante toda a sua caminhada aqui na Terra. Esses enfrentamentos são possíveis porque essas pessoas adubam o seu solo, o seu terreno com a fé, com a caridade, com o amor. Então, acabam nutrindo a sua alma com todos esses ensinamentos que Jesus deixou no Evangelho. Acabam usando como regra de conduta todos esses ensinamentos. Amar a Deus acima de tudo, amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, essas pessoas estão nutrindo o seu terreno, fertilizando e, obviamente, um terreno fértil e fecundo vai se frutificar com abundância e todos esses frutos serão abençoados e de forma generosa compartilhados entre todos, né? Então, vale dizer aqui que bem no finalzinho aqui desse trecho, Jesus diz: ouça quem tem ouvidos de ouvir, que significa, só vai ouvir, todos vão escutar, mas ouvir mesmo, acatar aquilo e transformar em ações diárias, somente quem tem ouvidos para ouvir, somente quem está com o terreno fertilizado com os ensinamentos do Evangelho. E aí sim, esses frutos vão ser imensuráveis, tá? Então, São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Fazendo as considerações finais aqui, o uso equilibrado, né, da razão e das emoções viabiliza a semeadura das palavras de Jesus em terras férteis, as quais farão brotar e frutificar as sementes do amor, da caridade e da fé inabalável. Então, para que elas cresçam, essas sementes cresçam
e frutifiquem, é preciso cuidar do solo. Então, lembrando que o solo é a nossa consciência, é o nosso despertar de consciência. Como que nós estamos cuidando da nossa mente? Como que nós estamos cuidando do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós fazemos, falamos, agimos conosco e com o nosso próximo? Como nós agimos diante dos desafios que a vida nos traz? Então, que todos os dias enfrentamos esses desafios, de que forma nós enfrentamos é que nós vamos adubar esse terreno. Então, se agimos com hostilidade, e se agimos com vazio, né? Como é dito aqui, ao longo do caminho, com superficialidade, a palavra é, eu tenho fé, e no momento da provação, essa fé vai embora porque o pássaro vem e leva, o sol vem e queima, e o espinheiro vem e abafa, e aí não temos nenhuma árvore, nenhuma sombra, nenhum fruto, nenhum alimento, nada que alimente a nossa alma, nada consegue florescer. Mas quando cuidamos do nosso solo, do nosso terreno, com resiliência, com abnegação, com esperança, com amor, com muita fé de que o porvir existe, né? Que o futuro existe e que hoje podemos fazer pequenas mudanças, mas essas mudanças devem ser firmes, pautadas no Evangelho, que nós possamos ser mais amorosos, que nós possamos ser mais gentis, que nós possamos ser mais firmes na nossa fé. Acreditar que todas as dores e aflições que vivemos na Terra fazem parte do nosso processo de evolução. Então, para arar um terreno, vamos ter que pegar a enxada e abrir o buraco, tirar as pedras. É um trabalho exaustivo cultivar essa semente em solo fértil. Preparar esse solo é exaustivo, é cansativo, mas é preciso. Não podemos desistir, porque o porvir vai nos dar frutos. Então, tudo vai florescer e nós vamos nos libertar da fome de amor, da fome da caridade, da ausência, da escassez, né? Então, um terreno que não produz gera escassez. E nós devemos honrar a generosidade, a fartura, levar a vida com fartura. Uma vida farta de amor, uma vida cheia de plenitude, uma vida plena e feliz.